O promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, Rogério Sanches, voltou ao Recife para apresentar as alterações no Código Penal, Processo Penal e de Execução Penal causadas pelo chamado Novo Pacote Anticrime, sancionado no final do ano passado e que já está provocando algumas incertezas no âmbito jurídico. Membros e servidores do Ministério Público de Pernambuco e de outras unidades ministeriais do Brasil, representantes das classes das polícias militar e civil, da Defensoria Pública, dos delegados de polícia, dos juízes de direito, participaram do seminário sobre o novo pacote, realizado no auditório do Centro Cultural Rossini Alves Couto, no Recife. A ação é a primeira do ano de 2020, realizada e coordenada pela Escola Superior do MPPE. A expectativa é a melhor possível. Embora a Lei das Boas Autoridades já tenha um relativo tempo, diferentemente da segunda, que trata da questão do chamado pacote anticrime, mas são duas leis, que trazem mudanças de paradigmas muito fortes. Discutir, debater, esclarecer, pontuar algumas situações dessas leis que foram criadas, de certa forma, dentro de um turbilhão de situações no Congresso, muito discutíveis. Então, assim, a gente abrindo esse espaço para discussão, não só dentro da casa, com membros, servidores, mas com juízes, delegados, oficiais da PM, alguns integrantes da Defensoria, vai ser importante demais. Novamente, o Ministério Público de Pernambuco está de parabéns. Nós estamos saindo na frente do Brasil, fazendo um grande seminário. Há grandes inovações processuais no pacote anticrime. Inicialmente nós vamos ter alguma dificuldade para implementar, mas assim, pelo menos na linha do acordo não persecução penal, nós vamos ver um Ministério Público bem mais atuante e uma justiça, o Poder Judiciário, muito mais sério, dando uma devolutiva, ou seja, devolvendo a pena ao infrator de uma forma muito mais rápida. Questões envolvendo a legítima defesa e o juiz de garantias são alguns dos pontos que trouxeram incertezas na redação do novo pacote anticrime, mesmo este último ainda estando suspenso. Os vetos presidenciais envolvendo crimes contra a honra nas redes sociais, crimes de homicídio qualificado, coleta de DNA, captação ambiental, que são os levantamentos de provas para investigação, e o acordo de não persecução civil, onde são analisados os casos de improbidade administrativa, foram analisados. Rogério Sanches interpretou os vetos como positivos, mas que ainda deve se esperar pela permanência ou não através de votação do Congresso Nacional. Ele também enfatizou que as alterações feitas especialmente no Código de Processo Penal, envolvendo a inclusão da celebração de acordos de não persecução penal, possibilitaram a inclusão definitiva da chamada justiça consensual no modelo de justiça adotado no Brasil. Sanches também comentou sobre o que pode se esperar da redação do pacote anticrime em relação à progressão de regime. São alterações interessantes, principalmente no que diz respeito ao Código de Processo Penal, a inclusão do acordo de não persecução penal, colocando finalmente a tarja da justiça consensual no nosso modelo de justiça. Esse, na minha opinião, é o tema mais importante, é a mudança mais interessante trazida pelo pacote anticrime. Sobre a questão da progressão de regime, doutor, como é que fica essa questão? Porque a gente sabe que tem um percentual de acordo com o teor do histórico do réu. Como é que fica? Até porque a população às vezes fica perguntando, mas ficou impune, caso von Richthofen, entre outros. Como é que fica essa situação? As mudanças nos patamares de progressão são mudanças interessantes. O legislador ele quis estratificar ainda mais a progressão de acordo com as condições subjetivas do reeducando e a gravidade do delito. Então hoje nós temos mais de 8 tipos de estratos diferentes para serem observados na progressão. Trabalhou-se principalmente com o princípio da individualização da execução penal. A mudança é muito bem-vinda. As pautas sobre a questão do que é ou não considerada como arma branca, o que a legislação fala quanto ao uso, porte, venda, empréstimo de arma de fogo, tráfico de drogas e o combate às organizações criminosas também foram debatidas durante o seminário.
O aumento da pena máxima de cumprimento de prisão de 30 para 40 anos também foi objeto de comentários. Ainda houve espaço para nova redação sobre pena de multa, crimes de estelionato e extorsão, com suas respectivas ressalvas, e também sobre o que o novo pacote fala sobre os crimes hediondos. O promotor de justiça e coordenador do GAECO do MPPE, Frederico Magalhães, comenta sobre como os grupos de atuação no combate às organizações criminosas e ao tráfico de drogas deverão se comportar com a nova legislação. Um pacote de leis muito recente, né? Então é preciso compreender, é preciso se debruçar sobre essas leis e compreender qual é o real impacto delas na atuação, especificamente de nós que atuamos no combate a organizações criminosas. Mas existem aspectos bem que são importantes também. Então, era importante haver um disciplinamento e uma regulação e um melhor esmiuçar-se sobre questões envolvendo infiltração de agentes, questões envolvendo a própria colaboração premiada, e o pacote anticrime traz essa perspectiva. Aí também é importante, o pacote anticrime traz questões que são muito sensíveis e relativas à produção de prova técnica. Então, há questões inerentes à cadeia de custódia daquilo que se obtém como prova. A coordenadora do CAOP criminal do MPPE, Eliane Gaia, ressalta a importância de se debater sobre as atualizações das legislações com os diferentes atores do direito brasileiro, a partir da participação em seminários como os do pacote anticrime. Nós temos que ver com muita alegria todos esses seminários que nós temos assistido, né? Assim, quanto mais aprofundarmos o assunto em todos os aspectos das inovações, tanto na área da penal como na área do processo penal, será maravilhoso para todos nós que integramos, né, o Ministério Público de Pernambuco. Você vê não só de Pernambuco, mas como de outros estados, também temos colegas de outros estados também assistindo, porque o aprofundamento da questão é necessário. Houve mudanças radicais, substanciais, e que essas mudanças interferem diretamente em nossa atuação no dia a dia. São muitas as inovações, com alterações legislativas significativas, que estão aí empoderando o Ministério Público, fortalecendo o sistema acusatório e permitindo que o Ministério Público possa protagonizar e reafirmar a sua condição de ator importante no sistema de justiça criminal e também no sistema de justiça civil. Essas medidas, a exemplo do acordo não persecução penal, não persecução civil, favorecem a resultados mais eficientes, porque descongestionam o judiciário e garantem, ao final, uma prestação de um serviço público mais rápido, mais célere, ganhando com isso a coletividade, porque os organismos de controle, a exemplo do Ministério Público, eles podem também se dedicar a matérias mais complexas. Importante esse debate, é importante trazer esse conhecimento aos nossos promotores de justiça e parceiros na esfera do combate à criminalidade, né? Organizada e a desorganizada. É uma mudança de paradigma no país. Você tem a não persecução criminal, não é, que é hoje lei, e isso nós já estávamos trabalhando há um bom tempo. Isso é uma oportunidade para que a gente alinhe um discurso, discuta os pontos de fragilidade da lei, discuta as características e, de fato, implemente isso cada vez com maior rapidez, beneficiando, inclusive, os autores de pequenos delitos.
Você já sabe, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não deixa de acionar o sino para receber as nossas notificações. E também não esquece de deixar o seu like. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.